Esse é o segundo de 3 vídeos em que eu pretendo discutir se é possível se curar de trauma complexo, né? Recapitulando, é importante entender a diferença entre estresse pós-traumático complexo e estresse pós-traumático comum simples, né? Um estresse pós-traumático simples é aquele que você passou por um evento traumático. Um evento que lhe causa um trauma, uma dificuldade ao longo do tempo. Por exemplo, eu tenho trauma de dirigir porque já participei de um acidente grave de carro. Então eu começo a dirigir, não significa que eu não consiga, significa que eu tive dificuldades, eu tirei carteira de motorista tarde, né? Esse evento traumático ocorreu quando eu tinha 18 anos, eu só consegui tirar carteira lá perto dos 30, e até hoje com 40 eu tenho dificuldades, né? Qual seria essas dificuldades? Eu fico suando frio, ou fico muito atento e não gosto que falem comigo. Se eu estiver dirigindo, eu tenho que estar bem atento. Porque me causa uma desregulação emocional. Antes, muito grave. Com o passar do tempo, menor. Então eu já trabalhei aspectos desse trauma. Ainda acho difícil dirigir porque eu tenho que estar sempre muito atento. Eu não gosto que me tirem a atenção. Por causa de um acidente. Isso é um trauma comum, um trauma típico. Um estresse pós-traumático complexo, ele tem poucos desses eventos traumáticos. Ele é complexo não porque são vários eventos fortes e muito traumáticos, mas que são microtraumas. Coisas que podem não ter resultado, por exemplo, num acidente. Coisas que podem não ter resultado numa grande violência ou num grande adoecimento, mas que, em pequenos contextos, acabam afetando muito mais a sua vida. Porque esse meu trauma de dirigir afeta uma coisa na minha vida, afeta dirigir. Se eu andar, por exemplo, de carro, de carona, eu já não tenho. Então ele tem um elemento muito específico nele. Eu não quero provocar um acidente como aquele do tipo que eu estive. Porque eu me senti culpado mesmo sendo passageiro na época. Então eu não quero como motorista causar um acidente. Então isso me causa essa dificuldade. Já um microtrauma, vários microtraumas típicos do estresse pós-traumático complexo, são pequenas coisas que vão te ativando toda hora. Por exemplo, se você foi traumatizado por seus pais de uma maneira que você não consegue lidar muito bem com o afeto das pessoas, então sempre que alguém lhe demonstrar afeto, você vai entristecer. Então você vai ter dificuldade de ter amigos, você vai ter dificuldade de ter relacionamentos. Ou, por exemplo, seus pais te tratavam com alternância entre carinho e agressão. Então, sempre que alguém te tratar com carinho, você vai ter medo da pessoa. Ou quando alguém for... seus pais, ao mesmo tempo, diziam que você é uma pessoa legal e tal, mas depois diziam que você é um inútil. E aí, o que acontece? Quando alguém te elogiar, você vai achar que essa pessoa está mentindo? Veja, isso afeta todas as suas relações sociais. Sempre que você se aproximar de alguém, fazer uma amizade, ter um amigo mais próximo no trabalho, se aproximar de alguém na faculdade, começar a namorar, vai afetar tudo, um casamento. Então esse é o problema. E o pior é quando a pessoa reproduz o trauma. Por exemplo, é muito comum de quem tem estresse pós-traumático complexo ter mais conforto numa situação realmente traumatizante, porque ela é conhecida, ela não é desconhecida. Então, por exemplo, se você entrar num relacionamento, a pessoa só te tratar bem, aquilo te gera muito estresse e medo. Mas se a pessoa alternar entre te tratar bem e te tratar mal, você se sentir mais tranquilo, isso é terrível. Mas isso é porque você viveu num contexto em que isso é o esperado. Então, se alguém te dá muito carinho, você acha que está mentindo. Mas se alguém te dá carinho e depois te ofende, você acha que essa pessoa é sincera. Então, você acaba preferindo um relacionamento em que você é maltratado porque acha que aquilo é sincero, do que um que a pessoa só te trata bem porque você acha que aquilo é mentira. Por causa dessas suas experiências passadas. Então esses são exemplos possíveis para diferenciar um estresse pós-traumático simples do complexo. As diferenças então estão nas causas. Um grande evento é o estresse pós-traumático. E pequenos eventos constantes, reforçados ao longo de muitos anos na infância, o estresse pós-traumático complexo. Vai ter um grande gatilho que vai te causar uma dificuldade grande. Mas é uma dificuldade. O outro vai ter pequenos gatilhos que vão lhe causar dificuldades inúmeras no cotidiano. Então, muitos gatilhos.
e muitas dificuldades. Basicamente tem uma dinâmica relativa à punição ali, ou a como você sofreu, ao sofrimento. Por exemplo, se você passa por um trauma muito grande uma vez só, você teve um grande sofrimento que gera que faz com que seu sofrimento descontextualizado, que é típico do estresse pós-traumático, esteja naquele evento, depositado em eventos muito similares. Já o trauma complexo, ele foi feito por reforço intermitente. Você vivia um contexto bom e ruim ao mesmo tempo. Algumas coisas eram boas, mas muitas coisas eram ruins. E isso faz com que você tenha uma espécie de afinidade, você ligue coisas boas também a coisas ruins. Por exemplo, eu ligo dirigir a dificuldades, porque eu tive esse trauma. Mas uma pessoa que, sei lá, teve pais que tratavam às vezes ela bem, mas depois lhe tratavam muito mal, talvez liguem não só o tratar mal ao trauma e tenha um gatilho, mas também o tratar bem. E esse é um problema, porque a alternância de estímulos positivos e negativos. E isso é característico do trauma complexo. Bom, indo agora, tentando responder a pergunta, é possível se curar? Eu acho que é. Como eu falei no primeiro vídeo, exige, se você tiver condições, tratamento psicológico e psiquiátrico não vai ser durante toda a vida, vai ser durante o período que você estiver tentando se recuperar. Você não vai precisar ficar dependente de medicamentos. Se algum médico te diz que você vai ter que tomar medicamento para estresse pós-traumático complexo a vida toda, ele está errando. Nem fazer terapia a vida toda. Você pode ter um período dedicado à terapia. Mas o terceiro ponto é mais importante que esses dois, que é o seu esforço e disciplina. Esses dois vão acelerar o processo. Só com esforço e disciplina vai demorar anos. Esses dois vão acelerar. Terapia focada em resolução de traumas, terapeutas que são especializados ou em estresse pós-traumático ou em regulação emocional vão lhe ajudar muito. Então essas duas coisas podem te ajudar, mais do que um medicamento, uma terapia com um psicólogo especializado, e o que mais vai te ajudar é a sua própria disciplina. Onde queremos chegar? Então o que nós queremos mudar? Nós queremos anular os gatilhos, fazer com que você não sofra mais, que o gatilho ocorra. Aliás, eu vou dar até um outro exemplo para você entender o que é um estresse pós-traumático complexo. E o outro, às vezes, por exemplo, tinha certas frases que as pessoas me diziam que me faziam ter dúvidas se as pessoas eram sinceras. Eu falei bastante disso antes e isso eu acho que seria o maior exemplo. Você não acreditar muito que as pessoas gostem de você. E isso porque eu sofria muito bullying na infância, no colégio, Porque eu era pequenininho, magrinho, e os homens principalmente meninos, são cruéis, com quem é muito bullying, batem quem é menor. Então, quando alguma pessoa maior que eu queria ser meu amigo, eu achava que estava de zoeira comigo, que ia me fazer bullying depois, que estava mentindo. Então, eu me afastava dessas pessoas. E aí, hoje, até eu notei que por causa disso, na vida adulta, eu tinha dificuldades em entender que as pessoas queriam se aproximar de mim de maneira sincera. Então, esse seria um outro exemplo. Bom, voltando, onde queremos chegar? Nós queremos anular esses gatilhos, esses pequenos gatilhos, fazer com que eles não aconteçam, mas que você não reaja, não sofra com eles. Regular mais emocionalmente. Ter crenças não mais negativas sobre si, mas crenças positivas. Sentir segurança, que o seu corpo está seguro, que sua vida é segura. Ter mais autocuidado. Ter uma visão realista do mundo, isso significa que você não vai ser inocente e achar que todo mundo é bom, e nem um paranoico que acha que todo mundo é mal. Você vai avaliar as pessoas pelas ações de uma maneira menos emocionada, E por último, deixar o passado de lado, e seus traumas de lado, e pensar duas coisas: quem eu quero ser no presente e quem eu quero ser para o futuro. Esses são os pontos onde a gente quer chegar. Resolvendo esses pontos, essa lista, você vai estar curado, desse trauma complexo. Quais são os caminhos, então? Eu listei aqui 6 caminhos. Fiz uma listinha aqui para eu não esquecer. Primeiro, educação emocional. Eu tenho um vídeo sobre isso, assistam um vídeo sobre isso. As emoções nos dizem o que precisamos saber. Se você se sente mal por algo, você não tem que fugir desse algo, você tem que pensar por que eu me sinto mal disso.
Então, algo aconteceu. Entenda por que essa coisa está te fazendo mal. Se você não consegue entender suas emoções, pense sobre elas, crie um diário. Hoje eu me senti assim. Anote, volte no outro dia e responda a pergunta: por que eu me senti assim? E tente descrever melhor suas emoções. Eu me senti assim, eu senti medo, mas era medo ou era vergonha? Tente classificá-las melhor. Vejam meu vídeo sobre educação emocional que vocês vão entender. Então, não fuja das suas emoções. Elas têm coisas a dizer, enfrente elas, ouça elas, entenda que contextos do passado se referem às emoções atuais. Então contextualize quando elas ocorrem, quando você se sente mal, e se estude. Faz um caderninho mesmo, eu senti isso. Aí no dia seguinte você responde, quando você está mais calmo, por que eu me senti assim? Responda essas perguntas, isso vai ajudar. Segundo ponto, segundo caminho, que eu chamaria de ter coragem, ou resiliência, ou consistência, tente, após entender como você se sente, quando você se sente, enfrente adversidades. Você não vai mudar se você não se empoderar, como se diz por aí. Mas se empoderar, a gente pode falar que é ganhar poder sobre si mesmo. Então você tem que se sentir mais forte. Como alguém se sente mais forte? Quando ela faz algo e tem sucesso. Se você, por exemplo, eu não sabia nadar. Eu aprendi na vida adulta. Eu não sabia nadar. No dia que eu aprendo a nadar, eu fico feliz. E eu vejo, nossa, eu consigo fazer isso que eu achava que eu não conseguia. Então você se sente mais forte. Tenha práticas corajosas que te encorajam. Se você for corajoso para enfrentar algo que você não conseguia, mas você consegue, você tem dificuldades de ter relacionamentos, tente. Entende? E vai aos poucos evoluindo. Você no início vai errar, não vai conseguir. Mas aprender a ser forte com alguns sucessos. Então repetir em vários objetivos. Você quer passar para um vestibular, você tem medo. Estude. Não passou? Ano que vem você tenta. Entende? Eu sei que é um ano perdido, mas tenta. É isso, insistência, coragem para tentar. Porque muita gente nem insiste porque não tem coragem para começar. Coragem para começar, insistência e consistência. Eu quero emagrecer, por exemplo, Primeiro, a coragem de iniciar. Ah, mas eu não gosto do ambiente da academia. Eu acho ruim porque as pessoas são fitness lá. Tenha coragem, vai lá. Comece. Né? Isso é coragem. Quando você ver que você perdeu algum peso, você vai se sentir mais forte. Veja, eu não estou falando de coisas que tem a ver diretamente com o seu trauma. Nada disso tem a ver com o seu trauma. Mas tudo isso vai ajudar a ser mais forte para que quando você tiver que lidar com um contexto traumático, você fala, eu vou enfrentá-lo. Porque você vai ter desenvolvido coragem em outras coisas. Veja isso da perda de peso. Você, sei lá, sempre quis perder peso. Ou queria ganhar. Então você tem que fazer uma dieta. A mesma coisa. Coragem para começar e você vai ganhando força na continuidade. Isso te dá maior resiliência porque você teve sucesso em algumas coisas. E lá depois, quando você tiver que enfrentar os seus gatilhos, você vai ter coragem. Não, eu não vou reagir mal. Você vai ter força. Terceiro ponto. Como você vai melhorar suas emoções? Tendo novas experiências, vivenciando novos contextos, tendo novas relações e novos planos de futuro. Você vai melhorar e ter emoções positivas gerando elas. Como você vai gerar elas? Em relação ao trauma? Não, você vai gerar em outros contextos. Você vai ter que ter novas fontes de apoio para sentir que não está só. Sei lá, se você foi abandonado pela família, tratado mal pela sua família, não se dá bem com ela, está traumatizado em relação ao seu passado, não tem amigos de infância porque sofreu bullying, e tudo isso faz parte do seu trauma complexo, crie novas fontes de apoio na vida adulta. Novas fontes. Você não vai estar só. Embora você vai no início sentir só. Você vai se sentir só, achar que as pessoas não gostam de você, mas insista e tente. Tenha novos interesses. Menos hiperfoco em ficar pensando nos seus traumas. Novos interesses. Qual é seu plano de vida? Vai lá e faça algo relativo a seus planos de vida. Multiplique eles. Você quer estudar, você quer trabalhar, faça. Quer empreender ou quer, como eu falei, perder peso, ganhar peso,
Tenha planos. Tenha planos. E esses planos você leva adiante em mudanças práticas. Qual a importância disso? Se você tiver novos amigos, viver em novos contextos, tiver novos planos, estabelecer novas relações no seu novo trabalho, tudo isso vão gerar novas memórias. Novas memórias que nosso cérebro não é infinito em guardar as coisas, tanto que a gente esquece às vezes coisas da infância. Quem passa por trauma complexo lembra demais da infância. O que você tem é que esquecer um pouco. E como você vai esquecer? Criando memórias boas, atuais e boas. Eu consegui, eu estou realizando meus planos. Veja como eu cheguei nesse caminho difícil para realizar meu plano e agora eu consegui. Veja como eu fiz novos amigos. Lembra do dia que a gente se conheceu falando para um amigo. Isso vão ser suas novas fontes de apoio, suas novas memórias que vão suprimir e diminuir a importância das memórias traumáticas. Então, a socialização com novos amigos, colegas de trabalho, vai substituir na sua cabeça, nos seus pensamentos, a sua família que lhe traumatizou, o contexto de bullying, tudo aquilo que foi fonte de trauma. A autoconfiança, levando seus planos adiante, vai te dar autonomia. Então, tudo isso vão te dar, sobretudo, novas memórias que vão substituir as antigas que estão traumatizadas. E essas novas podem ser boas, né? Quarto ponto, autoconhecimento. Você sabe exatamente o que te faz bem e o que te faz mal? Essa é uma pergunta importante também. Escreva sobre isso. Se pergunte e anote. O que me faz bem na vida? Quais são as coisas que te causam felicidade? Quais são as coisas que te causam tristeza? É bom você saber. Porque aí você pode fazer escolhas informadas. Porque às vezes a gente só segue a vida, deixa a vida nos levar, né? E não pensando bem se essa coisa me faz bem, me faz mal. Saiba, anote, reflita. Isso me faz bem ou me faz mal? Para cada coisa, pense nisso. Ou pense nas coisas que te causam felicidade, te causam tristeza e esteja ciente delas. E a partir disso, tome decisões informadas. Que decisões? Decisões sobre as coisas importantes da sua vida. Então, sabendo o que te faz feliz, o que te faz triste, você sabe o que é importante para você. Sabendo o que é importante para você, você vai saber o que você quer da sua vida. Essa é outra pergunta. O que você quer? Então você sabe o que te faz bem, sabe o que te faz mal. Você quer o que te faz mal? Não, quer o que me faz bem, o que me faz feliz. Isso é importante? É. Então busque isso. Por que é importante isso que eu estou falando? De autoconhecimento, de você saber o que te faz bem, mal, te entristece, te deixa feliz, o que é importante para você, o que você quer do futuro. Porque, tendo isso muito claro, você vai fazer uma coisa muito importante para não ser retraumatizado em relações adultas. Limites. Se alguém vir passar por cima dos seus limites, você vai dizer, não aceito isso. Não é isso que eu quero. Isto não é importante para mim. Isto me deixa triste. E sabendo o que te deixa triste, o que é importante para você, o que você quer e o que você não quer, você diz não. E você se protege, você se mantém no caminho da sua recuperação. Você faz com que as pessoas respeitem seus limites. E você aprende também a respeitar os limites dos outros. Porque você vai entender que os outros também têm as coisas que são importantes para elas. E os desejos dessas pessoas. Mas o importante aqui é, se você tem bem delimitado o que você quer e o que é importante para você, você não deixa as pessoas passar por cima disso e você não vai se retraumatizar em outra relação. Porque você tem esses limites. Quinto ponto. Tenha uma vida regular e estável. Quem teve trauma complexo não pode ter uma vida muito caótica. Você já teve ela. Você já passou por situações imprevisíveis na sua infância. Você não precisa mais disso. O trauma é sempre engatilhado se você ficar no caos, ficar no conflito. Então, um trabalho conflituoso. Se sua família é caótica, conflituosa e fica te engatilhando sempre, se afaste. Seu trabalho te causa caos, conflitos que vão te deixar engatilhado e abalado, busque outro trabalho. Você vai ter que fazer essas mudanças. Vai te ganhar menos? Se ganhar um pouco menos, aceita isso e vai poupar estresse. E é importante você manter uma ordem, uma rotina. A rotina ajuda a ter emoções fortes que podem te levar à desregulação emocional. É importante você priorizar a rotina ao invés de eventos muito desreguladores, de extremos. Então, por exemplo, se você for sair, não beba, não use drogas, não tenha excessos alimentares. Viva uma vida sem excessos. Álcool, muito pouco.
não use drogas, não coma demais, não coma de menos também, não faça exercício demais, faça tudo certo, uma vida, o caminho do meio. Né? Aristóteles dizia isso, né? O caminho do meio é o caminho correto. Nem excessos, nem falta. Tá? E uma vida estável, regular, cotidiana. A continuidade vai te ajudar a se sentir seguro. E isso vai ser importante para resolver seus traumas. Sexto ponto, que é o último, é regulação emocional. Como você vai se desfazer dos seus gatilhos? Primeiro, você vai ter que entendê-los. Eu falei lá no início, ponto 1, educação emocional. Você vai entender eles. Segundo, você vai desenvolver práticas que não vão exatamente anular os gatilhos, mas vão tornar eles mais suaves ou vão servir para regulá-los e fazer com que, quando você tiver um flashback emocional, você não fique completamente desregulado emocionalmente. Quais são essas práticas? Práticas tranquilizadoras, gratificantes para você. Por exemplo, se eu fizer exercício, eu estou ansioso, eu faço exercício, eu me acalmo. Se eu vejo um vídeo sobre um tema que eu gosto, eu me acalmo. Se eu ouço uma música tranquila, eu me acalmo. Práticas tranquilizadoras que sejam gratificantes para você. Práticas que levem a contato com o corpo. Por exemplo, eu gosto bastante, quando eu estou mais ansioso, de fazer exercícios ao ar livre em lugares que tenham vento. Isso me ajuda a ficar estável, melhorar minha regulação emocional. É o contato com o corpo, a experiência do corpo, o vento frio batendo num dia quente. Você vai lá e melhora. Pegar uma chuvinha na hora de voltar da sua prática de exercícios, melhora. Então, contato, sentir seu corpo, ter práticas tranquilizadoras. Isso ajuda a desacelerar também. Fiquei o dia inteiro trabalhando. Vou sair sem meu celular, vou caminhar, vou fazer exercício num parque, volto caminhando, deixo o tempo passar e eu vou desacelerando. Quando eu chegar, eu resolvo as coisas. Ou eu resolvo amanhã, porque já acabou o meu expediente. Desacelerar. Então, práticas que levem à tranquilidade, que sejam gratificantes, que te coloquem em contato com o corpo e que desacelerem. Tudo isso ajuda. Tudo isso promove também um ambiente para você se afastar para pensar. Você brigou com a sua família. Ela te desregulou emocionalmente. Você, em vez de continuar a briga em casa, se trancar no quarto e ficar nervoso, vai fazer algo que você gosta, saia para a rua, faça algo que você gosta, entre em contato com o seu corpo, desacelere um pouco. Quando você desacelerar, volta para casa já tendo pensado, já tendo tido tempo, o espaço seu para pensar. Todos esses fatores, eu falei de 6 fatores, todos esses fatores vão atuar em conjunto. Um favorece o outro. É o esforço contínuo no caminho deles que vai favorecer a melhora. Né? Farei ainda o último vídeo para encerrar esse assunto. Né? Tenha em mente, são esses 6 fatores juntos que podem ajudar no caminho da cura do trauma complexo. O último, eu vou falar um pouco mais sobre isso para encerrar o tema.